Deus, louvamos ao Senhor por isso. Hoje eu estava vendo, quem viu na verdade foi a Débora, uma postagem do pastor Carlitos, que está lá na Ucrânia. Não sei quantos seguem ele aí no Instagram. É melhor seguir ele do que a Anitta, viu, irmãos? Então não ganho nada com isso, fazer propaganda do pastor Carlitos. Nada. Mas é melhor você seguir esses pastores do que seguir aí, sei lá quem aí, que não tem nada para a tua vida. E o pastor Carlitos estava falando, e eu achei interessante, a quantidade de igreja que tem na Ucrânia, que em cada esquina tem uma igreja. E eu estava em banho antes de vir para a igreja, e a Débora, e ele comentou um pouco sobre isso. Não foi exatamente com essas palavras, porque não foi eu que li, foi a Débora que comentou, da influência dessas igrejas, que é praticamente nenhuma no seu país. Várias igrejas. Ele falou assim: eu nunca vi nada igual. E olha que no Brasil tem bastante igreja. Se você pegar aqui a Avenida Andrômeda, emendar com a Cidade Jardim até o final, o que você mais vai ver são igrejas. Só no nosso quarteirão tem 3. Se você passar mais um quarteirão, tem 4. E assim vai. E ele falou assim: e não causa influência nenhuma. Na verdade, quando eu estava tomando banho, pensando da preocupação em relação a isso, a nós como igreja no Brasil. Quando a igreja, há alguns anos atrás, eu já preguei isso aqui, e já comentei isso numa mensagem, que... Quem é a tia que vai hoje com as crianças? Por favor. E eu estava comentando isso numa mensagem, falando que é interessante que a igreja dos dias de hoje é uma igreja muito mais tecnológica, muito mais mídia. Ela arrebenta na mídia, ela tem não sei quantos mil seguidores, pastores arrebentando na mídia. Mas a influência da igreja hoje, a sensação que dá é que ela é menor do que há 20 anos atrás. Bernardino é nascido e criado na igreja, ou não? Você sabe, então é verdade o que eu estou falando. Anos atrás, a igreja, ela era extremamente respeitada. Irmão, eu vim da Baixada Fluminense. Assim, a igreja do meu pai, lá onde meu pai era pastor, não tinha porta, não tinha construção, a igreja não tem porta, tablado, ninguém nunca entrou. E o bandido falava assim: se alguém entrar, o senhor fala comigo, que eu vou lá e mando trazer tudo de volta para a igreja. Que negócio é esse de mexer na igreja? Igreja é boa para o bairro. A igreja tinha uma influência tremenda. A igreja era capaz de mudar. Obrigado, André, aonde eu morava, na quarta-feira tinha a quarta-feira de cinza, pós-carnaval. Rio de Janeiro, irmão, quarta-feira de cinza, a igreja chegava do acampamento de carnaval, montava palanque, e ali tinha o culto chamado o resultado do carnaval. Você imagina? Meu pai, agora eu entendo porque meu pai era cego, porque ele não conseguia enxergar a cara do pessoal na rua. Entendendo? Ele não enxergava, e ele falava assim: resultado do carnaval. Você, seu vagabundo, que saiu da tua casa e foi se prostituir, assim. E os caras passavam na rua. E você que bebeu, que fumou, resultado do carnaval. Mas aquilo ali, o que acontecia? A igreja, o carnaval no bairro não desmontava o palco nem o som. Já era contratado um dia a mais, porque tinha um culto tradicional pós-carnaval. Sabe assim, tipo a purificação do bairro pós-carnaval? A purificação do bairro pós-carnaval era aquele culto onde enfiava o dedo na ferida. A igreja tinha uma influência no bairro. Eu lembro, e a Débora lembra disso, a gente passava na rua, andando com ele, e assim, tem uma rua, uma avenida principal lá, que tem, a cada 10 metros tem um trailer, sabe? Lá vende na rua batata frita, cachorro quente, a barraca só do lanche, a barraca só do açaí, a barraca... É assim, ó. Você come o que você quiser, irmão. É um espetáculo. Você precisa visitar lá onde minha mãe mora.
E cada um toca um som. Então ali toca pagode, aqui toca a Anitta, ali toca Pablo Vittar, ali toca não sei quem, ali toca, e aí vai tocando, vai tocando. E ele ia andando na rua, o pessoal, baixa o som aí, cara, o pastor passando aí, o pastor. O pessoal ia baixando o som. Ele passava, o pessoal aumentava o som de novo. E quando o pastor falou, o pastor Carlitos colocou essa publicação, eu fiquei pensando da igreja, ela não pode somente ser um órgão, ela tem que ser um organismo vivo. Nós como igreja, irmãos, não podemos ser só simplesmente um lugar que você vem, fica sentado, avaliando e questionando e vendo. Não, a igreja tem que ser um organismo vivo, a ponto de influenciar as pessoas que estão ao redor, a ponto de influenciar vidas. A igreja, quando ela deixar de ser um organismo vivo, o nosso país está dado ao fracasso. Então, que isso fique uma palavra de alerta. Ele falou assim, eu nunca vi tanta igreja num lugar só, mas igrejas que não influenciam nada, igrejas que não mudam nada que estão ao seu redor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos igrejas assim, e que ao contrário disso, possamos sim mudar tudo que está ao nosso redor. Não somente pessoas, mas mudar a estrutura da onde nós estamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando eu ouvi isso aí hoje da Débora, isso ficou apertado no meu coração. Porque muitos criam somente um órgão, sabe? Bonito, algo bonito de se ver, uma estrutura bonita de se ver, mas não é um organismo vivo e pulsante, que alcança corações e alcança vidas. Mas é somente algo para poder ir, sentar, marionetar. Levanta a mão, abaixa a mão, põe a mão no seu coração, dá 3 pulinhos, fecha o olho, abre o olho. Não é. A igreja, ela tem que ser um organismo vivo. Você quer falar alguma coisa? Vai me dar o quê? É a publicação que eu não tenho. Aqui é o pastor Carlitos escrevendo. Em cada esquina, uma igreja ortodoxa na Rússia e na Ucrânia. Mas quando a religião é mais forte que a fé e o evangelho não evita guerra, a religião gera prosélito e não discípulos de Jesus. E é exatamente isso. A religião, ela cria prosélitos e ela não cria discípulos de Jesus. A imagem e semelhança de Jesus Cristo, aonde faz toda a diferença na vida das pessoas. Aonde faz toda a diferença. Você e eu somos discípulos. Discípulos. E discípulo imita o seu Senhor. É o ato de estar junto, de caminhar, de olhar e viver e fazer como o Senhor fez. Eu não sei se você tem na sua casa aquele canal History, mas se você não tem, não é History não. É History, né? Que está passando agora The Chosen. The Chosen, é assim que se fala? A vida de... como é que chama? Não é a vida de Jesus, Os Escolhidos. Os Escolhidos. Se você não tem, baixa no seu celular. Os Escolhidos, The Chosen. É top, queridos. É top. E você vai ver, Bruno que tinha falado, e agora está passando a série na televisão. Vale a pena você assistir o que Jesus Cristo fez na sua época e o que nos convida a fazer a mesma coisa. O que nos convida a fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Se você e eu não causarmos mudança, não valeu a pena. Se você e eu não causarmos impacto, não valeu a pena de nada. Foi só para próprio deleite. Pois bem, eu estava na semana passada conversando com a Débora, e nessa conversa ela falou um dos pontos da mensagem de hoje, comentando sobre Sansão. E aquela palavra que a Débora falou, na conversa que nós estávamos no carro, pastores falam muito de Bíblia dentro do carro, também fala mal de cada um de vocês, tudo isso, entendendo? Fala, pô, mas cadê o pessoal que não veio? Está em casa dormindo, meu Deus,
mas tudo bem. E a gente conversando, mas na maioria das vezes a gente comenta sobre experiências daquilo que Deus fala nos nossos corações. E ela falou um tema, um ponto sobre Sansão. E aquilo ali ficou no meu coração, do que o pecado fez com a vida de Sansão. Você conhece muito bem a história de Sansão. Se não conhece, Kids nele. Há um episódio que tem a história de Sansão. Acho que é a Flávia que contou a história, ou a Amanda contou a história de Sansão, e vale muito bem você ler. E aquela história ficou batendo no meu coração. Aquele ponto do que o pecado fez com a vida de um homem que era para mudar a sua história, que era para mudar o seu contexto histórico, fazer essa diferença que nós acabamos de falar agora. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Se você não sabe a história de Sansão, você vai em casa ler, dever de casa, capítulo 13, 14, 15 e 16. 13, 14, 15 e 16 é a história de Sansão, desde o nascimento até a sua morte. Desde quando o anjo fala com a mãe de Sansão, Sansão fala com Manoá, pai, a mulher fala com o seu marido, Manoá, o pai de Sansão, e aí você vai entender todo o contexto histórico. Eu não vou ler todos os capítulos, mas eu vou ler só o começo. Do versículo 1 ao versículo 5, nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Somente até aí. Depois você lê, essa mulher, ela vai falar com o seu marido, Manoá, e quando chega lá, ele fala assim: que isso, mulher, você tem certeza? E aí ele vai orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma confirmação, e esse anjo novamente aparece a ele, e ele começa a perguntar tudo ao anjo: como que vai ser? Como é que vai ser? Qual que é o nome do meu filho? O que ele vai fazer? E o anjo explica tudo para Manoá, o que vai acontecer com a esposa dele, o que vai acontecer com a vida dele. Conclusão: Sansão, ele nasce. Sansão era um homem que ele veio com um objetivo: libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Se você prestar bem atenção, você vai lembrar que todas as vezes que o povo de Israel andava com Deus, o povo de Israel prevalecia, vencia guerras, era um povo temido por todos. Mas todas as vezes que o povo de Israel se virava contra Deus, os seus inimigos prevaleciam contra eles. E nesse caso aqui não era diferente. O capítulo 13 já começa falando sobre isso. E o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus, fez o que era mal diante de Deus, e estavam nas mãos dos filisteus. Chegou a hora da libertação. Como vai acontecer? Sansão vai ser um homem que vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Essa mulher tem um filho, nasce, e essa criança, ela caminha com o Senhor e entende todo o seu chamado e o propósito a qual Deus tinha instituído para o coração de Sansão. Sansão era a solução de uma nação. Você imagina a responsabilidade desse rapaz, a responsabilidade de libertar Israel das mãos dos filisteus. Tirar, depois de um cativeiro de mais de, quantos anos que eu falei? 40 anos, é isso? Mais de 40 anos na mão dos filisteus. Sansão tinha essa responsabilidade. Mas quando nós vemos na trajetória de Sansão, ele se perde nessa trajetória. Muita expectativa diante de alguma coisa, muita expectativa diante de uma pessoa. Eu conheço pessoas em que vieram na sua infância e todo mundo fala assim:
Tem futuro, hein? É mega inteligente. Vai ser o Einstein, um novo grande gênio de Nova Iguaçu. Vai ser o novo gênio de São José dos Campos. E, de repente, aquele gênio, ele faz uma besteira. Daí você fala, cadê o gênio? Né? E esfrega o gênio, esfrega a lâmpada e não acontece nada. Por quê? Na trajetória, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Não sei se você conhece histórias assim. Pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado. Pessoas que você talvez conheça e fala assim, tem dom, tem talento, tem tudo para poder fazer, tem tudo para poder acontecer, mas não acontece. Por quê? Por algum momento da sua história se perdeu. Algum momento da sua história olhou para onde não tinha que olhar. Algum momento da sua história saiu debaixo do projeto de Deus. E sair debaixo do projeto de Deus é fracasso. Eu e você sairmos de debaixo dos projetos de Deus é certamente caos. E eu já expliquei aqui para vocês, eu quero sempre estar debaixo das mãos de Deus. Esse negócio que as pessoas falam, cuidado, que a mão de Deus vai te pegar. Irmão, eu prefiro a mão de Deus sobre mim, pesando sobre mim, do que a mão do capeta. Prefiro mesmo. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Esse que é o papel. Deus derrama amor, mesmo na correção. Eu lembro quando meu pai ia me corrigir, e algumas vezes ele descia o rei, tirava a cinta, sabe? Ele tinha um modo totalmente especial de tirar a cinta, abria e puxava assim, ó. Eu falava, meu Deus, é agora. Dobrava a cinta, o couro comia. Mas quando acabava o couro acontecer, o que acontecia? Meu filho, vamos ali na padaria tomar um sorvete? Era quase um prazer, porque na época, irmãos, o dinheiro era tão curto, porque tomar um sorvete era coisa de gente chique. Não tem noção. A nossa alegria era a bananada do seu Zé da esquina, da vendinha do seu Joaquim. Sorvete. Se você tomar, a alegria de pobre era quando tomava um McDonald's. Nem que é isso. Tomar um sorvete daqui bom e o palito vinha assim, vale mais um. Ninguém nunca achou esse palito? Eu já achei. Eu saía louco da vida. Achei mais um, me dá mais um. Podia ser de limão, não importa. Eu quero mais um. Hoje não tem mais isso. Hoje as crianças não sabem nem o que é isso, o palitinho. Irmão, você vinha chupando assim, eu vinha mordendo no meio. Só que eu sei, alguma coisa escrita, você falava, meu Deus. E ia comendo. Igual uma vez eu e Débora, a gente estava em São José do Rio Preto, uma pindaíba, irmão. E aí nós fomos abastecer num posto. E chegou naquele posto, estava um carro para poder ser sorteado no domingo. E eu falei, põe minha ficha aí. Põe minha ficha aí. Autoridade na palavra. Põe. Agora, eu que vou ganhar esse carro. Falei, Deus, tu sabes que eu preciso desse dinheiro. Preenchemos a ficha, fomos para a Americana. Quando voltamos, o primeiro lugar que eu fui, lá no posto. E o carro lá, eu falei, é meu carro. Eu falei, irmão, fala para mim, qual o nome do ganhador, cara? Foi domingo, cara, foi ontem. Peraí, o nome do ganhador. Qual é o nome do ganhador aqui? O cara, é um tal de Jorge. Eu falei, ai, meu Deus. Ai. É agora. Você lembra disso, bem? É Jorge e o segundo nome começa com A. Por Deus, irmão. Aí eu já... Era Jorge Antônio, era Jorge... Não, só não era Jorge Alexandre. Mas eu já ganhei muito sorvetinho do McDonald's, viu? Não, da Kibol. Muito. Não sei nem por que... estou falando do amor. Mas quando meu pai me corrigia, ele derramava depois o amor, porque ele sabia que a mão dele era pesada. Deus é a mesma coisa. Você que tem medo da mão de Deus, querido, cuidado, cair na mão do capeta é terrível. Mesmo quando o versículo fala, dura coisa cair na mão de Deus vivo, mas mesmo assim, Ele não nos mata. Ele nos corrige, Ele nos traz, Ele nos ensina, Ele nos repreende, mas nunca quer ver eu e você se perdendo para o inferno. Sansão era um homem desse, que se perdeu. Era um homem que tinha tudo para dar certo e na sua trajetória ele errou. Só para que você tenha ideia, Sansão
era um nazireu. O que é, pastor, o voto do nazireu? Ele tinha que se abster de alguns certos alimentos, não podia comer alguns alimentos. Ele não podia beber bebida forte e fermentada. Toda bebida fermentada, Sansão não podia beber. Ele não podia cortar o cabelo. Cabelão? Tinha que ter um cabelão aí, não podia cortar. Não podia tocar em cadáveres. Não podia comer carne. Era uma pessoa totalmente separada por Deus. E quando você vai vendo esse voto do nazireu, Sansão fez exatamente tudo ao contrário. Sansão bebeu, Sansão matou o leão, tocou na carcaça do leão e comeu o mel do leão depois. Na ida ele matou, na volta, na boca do leão tinha um enxame de abelha. Ele foi lá, meteu a mão na boca do leão, comeu do mel. Ele fez totalmente ao contrário. Sansão se apaixonou por uma prostituta chamada Dalila. E nessa paixão, Sansão ficou cego. Sansão perdeu totalmente a sua direção. Sansão perdeu totalmente o propósito de Deus para a vida dele. Se você pegar a história, Sansão fala, meu Deus, como é que esse cara foi escolhido e pisou tanto na bola desse jeito? Um cara escolhido com propósito, com desafio, filho de uma mulher, na qual o anjo fala assim, você é estéril, mas vou te dar um filho. Não tinha dúvida que aquela mulher era estéril. Um homem com tanto propósito, com tantas coisas, e pisa na bola e desfaz o projeto de Deus na vida dele. Era Sansão. E aí, quando eu começo a ler a história de Sansão, e pesquisando, é interessante que eu comecei a ver os erros de Sansão. Uns põem assim, os 7 erros de Sansão. Outros põem os 12 erros de Sansão. Meu irmão, eu encontrei um cara que colocou 25 erros de Sansão. Mas vai errar assim longe. Eu falei, não, 25 já é demais. Eu vou aliviar Sansão nessa história toda. Eu coloquei só 6. Porque bagunçaram 25 erros de Sansão. Falei, se eu falar os 25 na igreja, o pessoal já vai achar que é fim do culto. Pastor, chega, pronto. Semana que vem o senhor continua a mensagem. Mas Sansão teve 25 erros. Quer dizer, o pastor lá colocou da internet. Eu só coloquei 6 e eu quero compartilhar com vocês 6 erros de Sansão. Não é a mensagem. Primeiro erro de Sansão, escolheu andar sozinho. Pelo fato dele se achar o cara e saber que ele era escolhido, ele decidiu andar sozinho. Andar sozinho não nos leva a lugar nenhum. Olha o que Provérbios, deixa eu abrir aqui rapidinho. Provérbio 18, no versículo 1, olha o que diz. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Quem se isola busca interesse egoísta. Só ele só pensa nele. É o cara da oração do umbigo. Eu não tenho tempo de orar pelo Decarli, porque a minha oração é só por mim mesmo. Sansão decidiu andar sozinho. Eu não dependo de ninguém, eu sou um cara que sou forte. Eu posso fazer tudo. Segundo erro de Sansão, perde a capacidade de ouvir. No próprio Provérbio 18, só que agora o versículo 13, diz o seguinte: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Você já passou assim por uma situação que alguém está falando, e você fala na frente, aí a pessoa fala assim, eu não ia falar isso, deixa eu terminar de falar primeiro. Aí você, não, tudo bem, fala aí. Aí você já ficou envergonhado, a sua vontade é de sair fora. Sansão, ele não tinha capacidade de ouvir. O pai e a mãe de Sansão falavam com ele, meu filho, não faça isso, não vai por esse caminho. Sansão não estava nem aí. Eu sou senhor de mim mesmo. E todos que são senhores de si mesmo, o caminho é caos, o fim é caos. Todos nós que somos senhores de nós mesmos, o fim é caos. Guarda isso no teu coração. Não se arrependia. Era um homem que não tinha capacidade de se arrepender.
Era um homem que não tinha capacidade de voltar atrás, de falar assim, gente, desculpa aí, eu errei, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. É tão gostoso quando nós vemos isso, por exemplo, quem é casado aqui sabe o que eu estou falando, num casamento. Quando eu me casei com a Débora, claro, eu vim de uma cultura, eu vim de um costume, a Débora veio de outra cultura, e eu já falei aqui, eu, filho único, de pai e mãe, a Débora, filha com mais 6 irmãos, numa casa que não tinha marido, que não tinha pai, porque era falecido, criado só por mulher, e nós dois nos juntamos. A dificuldade, a luta que era, a Débora colocava essa caneca virada para frente, eu chegava lá, a caneca, e ela vinha. Até nós nos adaptarmos, acostumarmos. E quantas vezes ela teve que ceder, mais ela do que eu, teve que ceder, e eu falar, tá bom, amor, vamos recomeçar, deixa eu acertar esse negócio aqui. Prometo que não vou chegar do culto, tirar o sapato e tirar. Não, prometo que não vou fazer mais isso. Vou chegar, dobrar e colocar tudo direitinho aonde tem que colocar. Todos os homens aqui fazem isso, não fazem, irmãos? Chega em casa, tira, você faz isso, Bernardino? Chega em casa, tira, dobra, pendura, né? Tudo bonitinho, sapatinho com meia dentro, ou já põe direto para lavar, mas aqueles que são mais porcão, tira, põe, usa, tira, põe, usa, tira. A meia chega, a meia vem sozinha. Chamou o patrão, entra aí. Arrepender-se, voltar, recomeçar, fazer de novo, reconhecer erro. Esse negócio de usar calça apertada que não desce é duro. Recomeçar. Minha filha agora está, pai, só tem que usar mais calça mais apertada. Só que a calça sobe, irmão, e não desce, ó. Viu, André? Cadê o Andrezão? Agora é você, fiel. Negócio complicado. Mas voltar atrás, recomeçar. Sansão não tinha isso. Ele não sabia nem o que era isso. Outra coisa, não era submisso a Deus. Você não ser submisso a Deus, irmãos, é caos. Não ser submisso à voz de Deus e à vontade de Deus, você não vai ser satisfeito nunca, você nunca vai ter saciabilidade na sua vida. Sempre vai ter uma gota de insatisfação. Não ser submisso a Deus é viver a vida ao léu, ao de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, como diz o hino antigo. Sansão não se consagrava. Ele, por ser um nazireu e por precisar, e por saber disso, ele não se consagrava. Não era um cara que abria mão, não vou beber, não vou fazer, não vou. Não. Ele não tinha uma vida de consagração. Em sexto lugar, não levava a sério as advertências de Deus sobre a vida dele. E isso é uma coisa seríssima. Porque você e eu não levarmos a sério as advertências de Deus em nossas vidas, é você persistir no erro. E persistir no erro, você embrutece o coração, endurece o coração. O Espírito Santo fala. Você, não, hoje eu vou mudar. Mas quando sai da porta, você comete o mesmo erro e o coração vai ficando cauterizado, endurecido, petrificado, a tal ponto de Deus falar e você não ouvir mais. A tal ponto de Deus falar e você achar que não é mais contigo. Não, Deus está falando com o Júnior, Deus está falando com o Decarlo, Deus está falando com o Bruno, Deus está falando com o Felipe, Deus está falando com todo mundo, mas comigo não, porque eu estou acima, a despeito de todas as queixas de Deus, eu estou acima. Sansão estava aí, achando que era o rei da cocada preta. Não estou precisando de ninguém. As advertências de Deus não são para mim. Esses para mim são os maiores erros de Sansão. Porque o restante vai culminar no que ele deixou de fazer. O restante dos erros são só raízes que foram se estendendo a ponto dele perder o propósito central de Deus na vida dele. E é interessante que Sansão, ele cai em pecado profundo. E esses pecados trouxeram consequências graves na vida dele, você sabe.
Consequências graves na vida de Sansão, e é aí que eu quero me prender. Por quê? A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Você e eu pecamos e precisamos dessa misericórdia de Deus para perdoar os nossos pecados. Falhos nós somos. Sansão comete os seus erros e persiste nos seus erros. Persiste nos seus pecados. Ele decide continuar nos seus pecados. E esses pecados geraram um fim terrível. E quais foram as consequências dos pecados na vida de Sansão? E, consequentemente, é o que gera na minha vida e na sua vida. Entenda uma coisa, queridos. Nós oramos e pregamos que nós precisamos viver em santidade de vida. Quando eu falava do livro Nos Seus Passos, o que faria Jesus, o Bruno sabiamente corrigiu que você não precisa andar e perguntar se o Senhor está se alegrando do que você está fazendo. Porque no momento em que eu ando com o Senhor, eu não preciso mais perguntar, porque é automático. Ele me guia, não é o que o salmista fala? Me guia por verdes pastos, me conduz por verdes pastos. Eu não preciso então parar. Senhor, é aqui? Olha que coisa chata de vida. É aqui, Senhor? Estou ouvindo, fala aí. É aqui? É esse passo? Não, Ele me conduz. Quando as crianças eram pequenas, eu brincava assim com eles. Eu segurava no pescoço, a Esther nunca gostou muito, mas eu segurava no pescoço dela, ela dava um chilique no shopping, mas eu segurava no pescoço. Vamos embora. E eu conduzia eles. Conduzir. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos conduz. Ele dirige a minha vida e a sua vida. Ele nos dirige. Quando Deus deixa de nos dirigir? Quando nós erramos e persistimos nos erros. E esses erros trazem consequências graves contra a minha vida e contra a sua vida. Consequências do pecado em nossas vidas. E aí começa a mensagem. Primeiro, nos traz humilhação. Sansão como alvo de zombaria dos filisteus. O homem que era capaz de trazer a libertação para os filisteus se torna alvo de zombaria. Sansão, um homem capaz de fazer a diferença na história da sua nação, se torna alvo de zombaria para os inimigos. O Sansão aí, ó, esse aí que é o libertador de vocês. E aí você pega o contrário da vida de Davi. Davi foi alvo de zombaria antes do agir de Deus. É esse moleque que está vindo contra mim. Você pensa que eu sou cachorro, cara, para você vir com um pedaço de pau, com pedra, para poder me enxotar? O que Davi falou? Espera aí, cara. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, Deus não deixa para amanhã o que é para fazer hoje. Hoje mesmo eu vou te matar, eu vou te derrubar, vou cortar sua cabeça. E as bestas feras do campo vão comer o seu corpo. E todas as nações saberão que há Deus vivo em Israel. Olha a diferença de pessoas. Imagina Davi com a força de Sansão. Sansão era para ter essa mesma situação. Chegou Sansão, os filisteus eram fazer assim, ó. Porque chegou quem? Sansão. Sansão se torna alvo de zombaria dos inimigos. E é exatamente isso que acontece na minha vida e na sua vida. Você está no caminho do Senhor, você caminha com o Senhor, e aí por algum motivo da trajetória errada da vida, você erra, você peca. Imediatamente tem alguém que aponta o dedo para você. Ué, mas não é você? Não é você, Johnny? Aí, não sei o que é. É porque foi muito difícil. E aí você começa a ser alvo de zombaria das pessoas. Por quê? Porque é isso que o pecado faz comigo e com você. Porque ele quer aniquilar toda e qualquer possibilidade de reação ao lado do Senhor Jesus Cristo. A zombaria te tira o poder de reação. Você já viu na vida de pessoas quando apelido pega, como é que é o negócio?
Apelido pega em quem? Em quem se deixa ser levado pelo apelido. Se eu chamar o Júnior de coxinha, faz diferença na tua vida? Nenhuma. Aeroporto, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Você já viu pegar apelido no Andrezão? Não, porque você vai vir com um e ele vai vir com 10 em cima de você. Você vai sair assim, ó. Não pega. Era para ser a mesma coisa com Sansão. Porque o apelido nos tira a possibilidade de qualquer reação. E aí hoje você vai entender isso quando chama bullying. Na minha época não tinha bullying. O magro era vareta, o gordo era bolota, o japa era japa, e assim vai. O preto era preto, o branco era branco, e o alto era girafa, o pequeno era toco de amarrar jegue, e assim vai. E assim vai. Não é não? O negão era chamado de urubu. Gente, por favor, não chamo. Porque isso pode ser... Pastor está falando de racismo. Não, estou falando anos atrás. Eu não fazia isso. Eu sempre sofri o bullying. Mas hoje é a possibilidade que vem contra a pessoa que nos faz paralisar. As pessoas paralisam. E é exatamente isso que o diabo faz quando o homem peca. Ele quer te roubar a sua estabilidade de tal forma que você não consegue mais enxergar a cruz. Você não consegue mais enxergar perdão. Você não consegue mais enxergar o caminho de volta. A zombaria de Satanás contra nossas vidas é tão grande que ofusca os nossos olhos na questão de ver o caminho do retorno. É a consequência do pecado. Você quer ver a segunda? Nos rouba o poder de vermos a graça do Senhor sobre nós. O pecado rouba a possibilidade de você ver a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Na quinta-feira, na mensagem de quinta, eu preguei sobre graça. Falei sobre todos os tipos de graça. O pecado nos rouba a possibilidade de enxergarmos a graça. Você quer ver qual a situação? Sansão brinca com Dalila durante 3 vezes. Oh, amor. Os soldados, os responsáveis, falam assim: Dalila, se você conseguir descobrir o segredo de Sansão, nós vamos te dar tantos de prata, moedas de prata. Amor, você é tão fortão. Conta para mim o teu segredo. Ah, bem, se você me amarrar com cipó cru, cipó verde, eu não vou aguentar. Aí ele lá amarrava, e quando vinham os soldados, ele desamarrava, como eram linhas de estopa, a Bíblia fala, e eliminava os soldados. Aí a mulher falava assim: ai, você mentiu para mim? Não mente. Não mente para mim. O que é o segredo? Se você me amarrar com cordas que nunca amarraram nada, eu perco a minha força. Dalila amarra ele, chega: acorda, Sansão, olha os soldados filisteus. Sansão levanta e faz o auê e bate em todo mundo. O terceiro eu esqueci. Sansão, conta para mim o seu segredo. Se você fizer tal coisa, eu não vou resistir. 3 vezes. Irmãos, Sansão não consegue mais enxergar a graça de Deus sobre a vida dele. Sansão não consegue mais ver o livramento de Deus sobre a vida dele. Ele perde totalmente a coerência da sua vida, totalmente a direção na qual Deus tinha estipulado para a vida dele, traçado para a vida dele. Ele perde totalmente, o pecado começa a ofuscar de tal forma que ele não consegue entender mais a diferença entre brincar e graça. Entre brincar e entender a graça de Deus, da possibilidade daquilo que ele não merecia, mas que Deus podia fazer. Até que tem um momento que ele não aguenta e fala: olha, se você cortar o meu cabelo, esse meu cabelo, eu perco as forças. E Dalila imediatamente manda raspar a cabeça de Sansão, e de fato era esse o grande segredo dele. Quantas vezes eu e você não conseguimos enxergar a graça de Deus sobre nossas vidas? Não conseguimos enxergar a graça de Deus quando acorda, a graça de Deus durante o dia, num livramento de um acidente.
Eu estava semana passada, fui levar a minha cunhada em São Paulo com a Débora, e levamos ela, que ela ia viajar para Prudente. Na volta, eu errei o caminho. Eu sou ruim em São Paulo, não sei nem ver GPS, errei o caminho, entrei no lugar, irmãos, trânsito tudo parado. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que eu estou fazendo aqui? A gasolina nesse preço, eu travado nesse trânsito. E de repente, 2 carros na frente, uma mulher num Corolla. Ela não saiu não, mas ela só fingiu que ia sair, sabe? Ela fez assim, ó, e voltou. Um cara veio de moto assim, ó, acelerando no corredor. Quando ele viu que a mulher embicou e voltou, ele tomou um susto e foi desviar do carro, não conseguiu voltar. Bateu no carro, voou por cima, caiu em cima do carro, rolou. A Débora entrou em pânico no carro, começou a chorar, e eu dentro do carro em pânico com a Débora e com o cara. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, quando eu passei do lado do cara, do lado do motociclista, assim, caído no chão, porque foi tão perto, nem deu trânsito para a gente, eu desviei. Eu falei, Débora, ele está bem, ele está se mexendo. Estava não, acho que o cara já estava morto no chão. Eu falei, Débora, está tudo bem, Débora, o cara está se mexendo. Sabe, levantou, está tudo bem. Nós não conseguimos entender quando Deus nos dá esse livramento. E eu falei, Deus, eu quero te agradecer, porque eu poderia estar no lugar daquele carro ali, ó. O cara não tinha nada a ver com isso, estava parado ali, feliz da vida. O motoqueiro veio, bateu, voou, amassou teto, amassou traseira, e ainda com aquela cena horrível do cara caído no chão. Falei, eu podia estar ali, estacionado ali, parado, e essa batida ser no meu carro. É graça de Deus. Talvez fale, pastor, que graça, isso é lei do acaso nada. Eu vivo debaixo da graça do Senhor. É dessa forma. O pecado impede que eu e você possamos enxergar qualquer possibilidade da graça de Deus sobre as nossas vidas. Impede. Uma vez, o Isaac era pequenininho, eu vinha de Rio Preto. E eu saía de Rio Preto depois do culto, era 330 quilômetros, eu fazia isso em 2 horas e meia, 2 horas e 40, 150, 180. E a Débora deitava atrás e falava assim, meu bem, se acontecer alguma coisa, eu e Isaac estamos no céu e você está no inferno. O pecado nos tira a possibilidade da graça. Tá bom, bem, dorme aí. A minha sogra ligava, onde você está? Eu estou em Rio Claro. Mas já? Estamos chegando. Onde você está? Entrando em Americana. Até que um dia, eu vi um acidente terrível na estrada. O que aconteceu? Deu uns 10 minutos. Eu decidi tirar o pé e andar na velocidade normal da estrada. Aí eu falei, Senhor, se eu estivesse no 180, certamente esse acidente aqui seria o meu carro. Quem disse isso para o Senhor? Ninguém. A única coisa que eu enxergo é graça. O pecado impede de você ver Deus em tudo. O pecado impede você de ver a mão de Deus sobre a tua vida. Sansão brinca com Deus. Sansão brinca com o pecado. Sansão brinca com o propósito de Deus na vida dele. Sansão brinca com aquilo que Deus tinha estipulado para ele. E ele não está nem aí. Ele está brincando. Não, me amarra assim, faz assado. Queridos, pare de brincar com o evangelho. Pare de brincar com a sua vida cristã. Pare de brincar com aquilo que não se brinca, com salvação. Não pode tratar salvação de qualquer jeito. É mão de Deus sobre nós, é mão de Deus nos guardando, é o agir de Deus sempre amparando as nossas vidas. Amém, queridos? Sabe outra coisa do pecado? Ele traz jugo sobre mim e sobre você. Sansão, de grande líder, se torna prisioneiro nas mãos dos filisteus. Você conhece a história? Depois ele vai empurrar uma pedra de moinho, cego dos 2 olhos. O pecado traz jugo sobre você. Já que a palavra do Senhor diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, para quem está no pecado, tem o jugo do pecado.
pesa sobre as nossas vidas, pesa sobre os nossos corações. Sansão agora anda com o peso do jugo. E ele era tão sabedor do seu erro nesse momento, que quando tem a grande festa dos filisteus, o que ele fala? Senhor, me dá mais uma vez só mais uma vez, a força que o Senhor me deu antes, que eu vou mostrar para esses filisteus quem o Senhor é. É onde você sabe da história, que ele é amarrado entre as colunas daquele palácio, e ele derruba todo mundo com a sua força. Mas o pecado traz jugo, o pecado traz peso, o pecado cega as nossas vistas. Eu e você não devemos andar desse jeito, queridos. Se tem alguma coisa que é apontado contra mim, contra você, abra mão disso. Abra mão disso, confesse. Quando nós estávamos começando a implantar discipulado aqui na igreja, uma das frases que foi mais falado é: melhor você confessar a tentação do que você confessar pecado. É melhor você chegar perto do irmão e falar assim: olha, eu estou passando por tal tentação, procure um pastor, procure um líder, eu estou precisando de orientação, estou precisando de oração. Por quê? Porque estou passando por tal tentação na minha vida. Antes, é melhor você confessar a tentação, que não é pecado, do que você confessar: não precisa orar mais não, eu já errei. Não preciso se preocupar mais não, eu já falhei. É melhor, queridos, porque pecado traz jugo, traz peso, traz culpa, traz dedo apontado sobre mim e sobre você. Observe uma coisa, eu sei que aqui não tem ninguém com pecado, que bênção. Mas observe uma coisa, eu era jovem, sentado no banco da igreja, cometendo dezenas de erros, e parecia que todo domingo, irmão, fala, não é possível que Deus não tenha outra palavra. Todo domingo a palavra era direcionada para o que eu estava fazendo. Eu falo: Deus, tem misericórdia. Todo domingo a palavra era direcionada para cima de mim. Às vezes não nem falava do que eu estava fazendo, mas o diabo falava assim: ei, você, hein, Alexandre, sobe, toca, faz cara de santo, todo mundo acha você um espetáculo, né? Cara de cordeirinho de Jesus, mas na verdade é um tremendo lobo safado. Porque é exatamente isso que o diabo faz comigo, com você. E quando você pede perdão ao Senhor, Ele continua. Agora você acha, só porque você pediu perdão, que agora você se tornou cordeiro. Você continua sendo o mesmo. A única coisa que te falta é oportunidade. Isso é a palavra do diabo. A única coisa que te falta agora é oportunidade para você errar. Porque o diabo traz na sua vida e na minha vida jugo. Ele quer fazer você virar para trás e olhar o que você fazia antes. Ele quer fazer você virar para trás e olhar os erros que você cometia antes. E na verdade o que Deus te convida é você olhar para frente. Melhor, olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus Cristo. Você está aqui nessa noite, amém, queridos? Ele convida você a fazer isso, a olhar para o autor e consumador. Ele convida você e eu a olharmos para a cruz de Cristo. Diabo não, olha ali, ó. Faz pouco tempo, cara. Faz só 35 anos. Faz com que 35 anos se torne 35 dias. Faz com que 35 dias se torne 3 dias e meio. É essa a culpa que o diabo faz. E em último lugar, queridos, sabe qual que o diabo faz? Nos rouba o poder de visão. A primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão, sabe o que foi? Prenderam. A primeira coisa que fizeram, furaram os seus olhos. Por que furaram os olhos? Porque tira toda a possibilidade de Sansão fugir. Já viu o cego correndo? Ele não tem como correr, porque senão ele vai bater em alguma coisa. Furaram os olhos de Sansão. E é exatamente isso, e preste atenção no que eu estou te dizendo, é exatamente isso que o diabo faz comigo e com você. Quando eu e você saímos da presença do Senhor, a primeira coisa que ele faz
ele rouba a nossa visão. Ele rouba toda a possibilidade de eu e você enxergarmos o agir de Deus em nossas vidas. Ele rouba toda a possibilidade de você ver Deus e ver o mover dele sobre você e sobre mim. A única coisa que nós enxergamos são críticas que nós proferimos. Quando nós erramos, o diabo rouba o poder de nós vermos os planos de Deus sobre as nossas vidas. E nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos captar essa ideia nos nossos corações. Quantas e quantas pessoas perderam os planos de Deus para a sua vida, porque um dia erraram e o diabo furaram os seus olhos. Um dia erraram e o diabo foi lá com ferro quente e furou os olhos. E por furar os olhos, acha que é indigno de um dia voltar aos planos primários de Deus. Eu não consigo me ver fazendo isso, eu não consigo me ver agindo assim, eu não consigo me ver pregando, cantando, eu não consigo me ver trabalhando numa recepção, eu não consigo me ver fazendo nada, a não ser humildemente sentado no banco de igreja, assistindo um culto. O diabo furou seus olhos e você não consegue mais enxergar os planos dele na sua vida. Você está aqui? Sabe o que isso acontece, queridos? A igreja só se torna um órgão, não se torna um organismo vivo. Porque ela é viva, porque ela enxerga. Ela é viva porque ela crê e espera no amanhã. A igreja é cega, fala, pastor, vamos viver. Jesus está vindo, Ele está voltando. E quando Ele voltar, nós vamos para o céu, aleluia. Já está bom demais o que está acontecendo aqui. E a única palavra desse crente cego é Maranata, vem Senhor Jesus. Porque na verdade não é o que ele anseia. Na verdade é o que ele quer para se livrar dos seus problemas. Não é o que ele quer, é a esperança de um dia estar na glória. É o que ele quer, um dia na esperança de sair dos seus problemas. E não é isso que Jesus quer de mim e de você, queridos. Não é isso que Jesus espera de mim e de você. Quantos e quantos crentes sentados na igreja cegos? Cegos vendo e cegos. Não conseguem enxergar o que Deus tem para a sua vida. Não consegue enxergar, não consegue sonhar, não consegue projetar, não consegue ver esperança no seu casamento, esperança no seu filho, esperança na sua filha, esperança nos seus projetos pessoais com Deus. Não consegue, por quê? Pastor, porque um dia roubaram os meus sonhos, roubaram os meus projetos, e por roubar eu nunca mais achei. Não, você não achou não. O Satanás furou seus olhos. Quando eu e Débora saímos da igreja de São José do Rio Preto, Satanás furou nossos olhos. Eu estava comentando isso hoje com o Bruno. Hoje nós fomos almoçar e era só um almoço e tornou-se um bate-papo. O Bruno atrapalhou meu sono da tarde. E eu falei, Bruno, Deus precisa completar uma obra que Ele começou numa cidade. E o diabo não vai furar, e eu agora falando comigo mesmo, os meus olhos não vão continuar furados. Vive a vida cristã somente para se autoalimentar. Eu me alimento e eu vivo. Se eu vivo, já está bom demais. Não foi esse o propósito de Deus estipulado na cruz do Calvário para a minha vida e para a sua vida. Não é somente você come e está tudo bem. Isso se chama egoísmo. Sabe o que é egoísmo? Eu tenho tanto de eu em mim que não cabe você. Eu tenho tanto de eu em mim mesmo que não cabe o Júnior. E por não caber o Júnior, eu não oro por ele. Tem tanto de Alexandre em mim que não cabe mais o Bernardino. Por quê? Porque
Irmão, eu já sou grande demais, você não cabe aqui no coração, sinto muito. Procura outro coração para você estar. Não cabe mais ninguém. Não é esse o plano de Deus. Quem pensa assim é porque pensa com os olhos furados. Sansão não conseguia enxergar mais nada, a não ser o que ele apalpava. Vai ouvindo isso. Sansão não enxergava mais nada, a não ser o que ele apalpava. E eu fico imaginando se é assim. Ele tinha que segurar o bastão para poder rodar o moinho. Muito desenho que eu via. Mas a única coisa que ele enxergava era o que ele pegava. Não é isso que a palavra do Senhor diz. O que a palavra do Senhor diz? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É além do que os seus olhos podem ver, é além do que sua mão pode pegar, é além das nossas possibilidades, é além, queridos. O problema é que muitos, eu e você, vivemos da seguinte forma: pastor, o senhor está vendo isso aqui, então nós precisamos viver nisso aqui. Mas querido, nós precisamos ter fé. Não, pastor, é no que é palpável, aleluia. Se não for no que é palpável, nós não podemos. Podemos sim, porque o meu Redentor vive e Ele te convida e me convida a viver pela fé. É assim que Ele nos convida. Vai além das minhas possibilidades. Vai além. Vai além do que eu posso, do que você pode. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, os seus olhos não podem ser furados ou permanecer furados por Satanás. Homens e mulheres com os olhos furados não conseguem entregar os seus dízimos, não conseguem separar tempo para estar na casa do Senhor. Tudo é mais importante. Hoje é o penúltimo dia, a última eliminação do Big Brother Brasil. Aleluia. Estou torcendo por fulano de tal. Que diferença faz na sua vida, Decarli? Nem na minha. Nenhuma. Muitas pessoas só vivem do que pode apalpar, mas não vivem do que Deus pode fazer. Eu quero viver naquilo que Deus tem para mim, não naquilo que eu possa pegar, não daquilo que meus olhos podem ver, mas eu quero viver segundo a vontade daquele que me chamou, segundo a vontade daquele que me salvou, segundo a vontade daquele que me enviou. Querido, eu não sei como é que você está nessa noite. Você pode estar na igreja há muito tempo e nunca conseguiu enxergar. Nunca fez diferença. Quantas pessoas você já impactou na sua vida? Nunca fez diferença. Nunca. Porque a única coisa que você consegue ver é você mesmo. Não importa a forma que você chegou aqui. Sabe o que importa? É a forma que eu e você vamos sair desse lugar. Eu não posso sair igual. Eu não posso sair igual. Eu tenho que sair transformado. Meus olhos verão. E pelo fato de ver, isso eu vou viver a glória do Senhor, porque os meus olhos se abrirão. Sabe Paulo? As escamas caíram para ele viver uma vida diferente. Outrora ele via só o que ele podia ver em relação ao governo, mas quando o Senhor toca na vida dele, Ananias vai lá na rua esquerda, direita, é porque eu sou da esquerda, sai fora, vai lá na rua direita e toca naquele homem chamado Paulo. Eu, Senhor? Você está louco? Aquele homem veio aqui para matar os crentes. Vai lá, Ananias, ele é seu irmão. Cara, você tem que enxergar demais.
Você tem que enxergar demais, porque Paulo foi para matar, para prender todo mundo. Agora, eu gosto demais de Ananias, porque ele chega lá, quando abrem a porta, como que ele fala? Meu irmão Saulo, já chama Saulo para intimidade, já chama ele de irmão. Tem alguém aqui chamado, não, já chama ele de irmão. Irmão, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Já cria um impacto diferenciado de vida cristã. E Paulo deixa de ser Saulo, se torna Paulo, com uma nova visão e perspectiva daquilo que Deus tem para ele. Qual é a sua visão? O que o pecado tem destruído na tua vida? O que o pecado tem destruído na tua vida? Pastor, eu não vivo mais no pecado, mas ainda continuo andando na destruição dele. Sabe carro batido? Você bate o carro, arranhou, bateu, amassou um lado, e você não manda consertar, porque está andando, o motor está bom. Mas o carro não deixa de ser carro batido, porque está batido. Já passou o medo, já passou o susto, mas continua lá. É igual vida cristã, você aceitou Jesus, legal, valeu, bonito, mas continua ainda batido, continua ainda danificado. É preciso deixar o Espírito Santo agir de forma poderosa e falar: Senhor, eu não pertenço mais às mãos sujas de Satanás, que toda a minha cegueira caia, que toda acusação caia, mas eu vivo para a glória de Deus Pai. É para Ele que eu vivo e por Ele que eu vivo. O que tem tornado a sua vida, queridos? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você nessa noite fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí. Você não precisa olhar para mim. Você já viu esse Alexandre várias vezes. Sabe qual que é o meu convite para você nessa noite? De sair do seu lugar e vir até o altar da cura. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Pastor, mas eu já aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Mas você precisa voltar a ver. Você precisa voltar a enxergar. Pastor, eu já aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Você precisa se livrar desses dedos acusadores. Esse dedo que aponta contra a tua vida. Sai do teu lugar, se ajoelhe no altar do Senhor. Sai do seu lugar e fale com Ele. Fale: Senhor, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero. Eu não quero. Eu rejeito qualquer acusação sobre a minha vida. Eu rejeito qualquer dedo apontado contra mim. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo qualquer cegueira, seja da graça, seja do mover de Deus. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo. Sai do teu lugar, ajoelha aqui no altar, queridos. Não sou eu, mas é aquele na qual está nesse lugar. E fale com o Senhor aqui no altar. Fale: Senhor, eu rejeito, eu não aceito mais, eu não aceito. Eu não quero mais na minha vida isso. Eu não quero mais na minha vida esse olhar das pessoas sobre mim. Eu não quero mais esse olhar das pessoas sobre a minha vida. Eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou perdoado. Eu sou perdoada pelo Cordeiro de Deus. Os meus olhos se abriram quando eu aceitei ao Senhor. Eu não aceito mais acusação sobre mim. E nem vou viver segundo a batuta do inferno. Eu vivo segundo o querer do meu Deus.
Há um plano de Deus especial sobre a tua vida. Há um plano de Deus especial sobre você, querido. E Satanás sabe disso e quer roubar. Ele sabe disso e quer tirar esse plano da tua vida. Não! Hoje não! Hoje eu volto aos pés de Cristo e vou viver o plano do Senhor sobre a minha vida. Sai do teu lugar, se ajoelhe no altar do Senhor e fale com Ele em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, como é bom andar com o Senhor. Como é bom caminhar com o Senhor. Caminhar com o Senhor traz paz. Caminhar com o Senhor traz alegria. Caminhar com o Senhor traz esperança. Caminhar com o Senhor traz firmeza e saciabilidade na vida. Mas o nosso adversário, Satanás, sabe disso também. E por saber disso, ele faz muitas vezes nós olharmos para trás, para ele ter dedo acusador sobre nós. Mas nessa noite, na autoridade de Jesus Cristo, na autoridade que a cruz nos concede, na autoridade que está sobre a ressurreição de Jesus Cristo, nós repreendemos tudo aquilo que possa nos trazer vergonha, impedimento e impossibilidades sobre as nossas vidas. Nessa noite, ó Deus, nós repreendemos qualquer impossibilidade do inferno sobre nós. Vivemos segundo os céus, vivemos segundo a Tua palavra. Sim, teremos problemas, teremos lutas, teremos aflições, mas é porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu e nós também venceremos em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu quero declarar sobre a vida desses que estão aqui no altar a vitória, a vitória, a vitória. A Tua palavra se tornará verdade nos lábios deles. A Tua palavra se tornará autoridade. Eles orarão a Tua palavra, e sobre a Tua palavra eles viverão. E não terá mais autoridade do inferno em lugar nenhum. Os olhos deles se abrirão para enxergar e para viver o novo de Deus todos os dias. Para viver o novo do Senhor todos os dias. Não viverão mais daquilo que somente eles podem tocar, mas viverão pela fé. Pela fé. E pela fé eles alegrarão o coração do Senhor. Tome nas tuas mãos esses meus irmãos, essas minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vocês podem voltar.